Aí, ó, começamos a gravar. Então, é isso que eu fiquei pensando, e aí é esse modelo que eu queria testar aqui com vocês, que é esse tutorial do W3 Schools. Porque se isso der certo, a gente pode estender ele para um monte de outras coisas, sabe? Não só o Python. Eu acho que o Python é o melhor para a gente começar hoje, porque ele resolve um tanto de probleminha nosso, né? Então, à medida que a gente vai discutindo ele aqui, acho que tem oportunidades para a gente treinar com as coisas que a gente precisa de fazer, né? E aí vocês vão pensando nas coisas e vão desenvolvendo em cima desse conhecimento que a gente vai gerar aqui, sabe? Eu vou compartilhar minha tela. Você me fala se está muito pequeno, se está grande. Eu estou tentando... Por enquanto, acho que de boa. Ah, tá. Acho que ficou bom, né? Que aí eu pensei de colocar de um lado o tutorial para a gente ir acompanhando e do outro aqui a gente vai dando exemplo. Uhum. Faz sentido? Tá. Então, eu gosto muito, assim, eu já passei um olho, né? Tem conteúdo pra caramba aqui, né? Então, eu acho que se a gente passar por isso tudo e for fazendo alguns exercícios ao longo do caminho, de fato dá para aprender, sabe? E aí usar alguns momentos lá no Tira Dúvidas e tal para ir aperfeiçoando, sacou? Saquei. Mas eu queria passar, tipo assim, um por um aqui e lendo e discutindo com vocês. É mais uma conversa mesmo. Não quero que seja um monólogo, não, Frank. E aí a ideia é tentar colocar lá no GitHub, a gente gerando os códigozinhos aqui para todo mundo acompanhar depois, porque esse vídeo depois eu vou colocar lá no meu canal do YouTube. Boa. Demorou? Demorou. Então, a Raiane falou que está chegando aí, mas vamos ir passando aqui, depois a gente dá só um overview para ela. Que é o seguinte, então estamos aqui usando o W3 Schools como fonte de referência aqui, a gente vai lendo, vai replicando o código aqui, e eu vou falando as coisas que a Ryan chegou, que eu vou lembrando, tá? Ryan, tá ouvindo? Ela Alô? não entrou ainda não, parece. Mandei o Não, link. será que eu cliquei no botão errado? Hum. Treinando, peraí. Peraí, que ela só mandar para ela o link de novo aqui. Agora sim. Acho que eu te dei end aí sem querer. Estava explicando aqui pro Romano, que a ideia é a gente passando item a item aqui desse tutorial do W3 Schools e discutindo as coisas. Então, por favor, eu vou fazendo, vou ficar igual aquele pessoal lá da Globo News, né, fazendo tradução simultânea aqui para a entrevista do Trump, mas aí vocês vão perguntando, não quero que seja um monólogo, então abre os áudios aí e a gente vai falando. Então vamos lá, né? Então o tutorial já começa falando que o Python é uma linguagem popular, né? E isso vocês vão ver que é mesmo. Toda vez que a gente entra e faz alguma pergunta, Stack Overflow e tal, um tanto de gente querendo ajudar. Então tem muito conteúdo e isso eu acho que facilita demais aprender, sabe? E ele pode ser usado para diversas coisas. Então, a gente cria sistema web, eu posso usar ele para navegar no meu sistema operacional, mexer com arquivo, web scraping, né, que é um negócio muito legal de fazer. Enfim, inteligência artificial, faz de tudo. Eu, geralmente, qualquer problema que eu tenho, eu procuro uma biblioteca, faço a pesquisa, né? Biblioteca Python para resolver esse tipo de problema. E eu sempre encontro alguma coisa.
O W3 aqui, ele tem um editor dele, até toda vez que ele tiver o Try It Yourself, que a gente pode usar, né? Mas eu vou preferir usar o meu editor aqui, o meu interpretador do Python que está instalado na minha máquina, que eu acho que é o que vocês têm também. A gente já fez essa instalação aí diversas vezes, né? Então, toda vez que ele... Ou eu vou criar um arquivo aqui para a gente, ou eu vou entrar no meu interpretador aqui e a gente tem os mesmos resultados, né? Então, só para fazer um paralelo aí, eu acho que todo mundo já escreveu um Hello World uma vez na vida. Se vocês quiserem ir no repetindo essas coisas que eu estou falando, mete bronca aí, abre seu editor, que a gente vai fazendo. Então, eu vou tentar não usar o editor dele, para a gente também se forçar a usar a nossa máquina, né? Para ver, eu acho que a nossa máquina vai dar mensagem de erro mais interessante, por exemplo, se bem que aqui eu acho que ele vai dar erro também. Tirei um... Aí, ele deu um erro também. Eu tirei ali as aspas, né? Mas, enfim, vamos usar o nosso terminal. Ele até fala aqui algumas coisas, né? Que ele tem um tutorial para trabalhar com arquivo, para mexer com banco de dados. Aí, lembra daquela reunião que a gente fez, né? Lá com o Renato. Mas vamos seguir aqui na ordem dele. A hora que a gente chegar nessas partes, a gente já vai ter gabarito suficiente para entender como que a linguagem funciona. Ele tem uma introdução aqui, eu estava dando uma lida nisso de manhã, eu não quero perder tempo nisso não, mas é basicamente para falar essas coisas que eu já falei, né, que é o tanto de coisa que o Python pode fazer, porque o Python, né, enfim, ele tem várias coisas que facilita o desenvolvimento, inclusive a própria sintaxe tenta replicar o jeito da linguagem do inglês, né? Então tem muita coisa que depois que você vai pegar na manha, você faz algumas suposições, faz o teste e descobre que aquilo ali funciona, né? Então, eu vou deixar ali o link para vocês lerem isso depois, mas é basicamente essas coisas que eu já fui falando. Eu não dei uma lida, eu não cliquei nesses vídeos dele, eu não sei se vale a pena depois vocês assistirem cada videozinho desse aqui para reforçar o que a gente falou, vocês contam para a gente se vale a pena ou não. Eu não sei se vocês sabem, mas eu estou no meu editor aqui, ó, vou dar um Ctrl D para ele, do lado direito, né? Para ele sair. Toda vez que a gente digita aqui o Python 3, no meu caso, que eu estou no Linux, no Windows vai ser o Python mesmo, ele abre esse interpretador Python para a gente no nosso terminal. E aqui a gente consegue executar qualquer script, criar qualquer código, né? Então, aquele exemplo que é o primeiro, né, do Hello World, ele funcionaria tanto nesse terminal, como se a gente criasse um arquivo aqui. Vocês sabiam disso? Não. Não, beleza. Então eu vou simular isso aqui para a gente, né? Vou fazer o mesmo Hello World que eu fiz aqui, vou fazer num arquivo. E essa é a coisa interessante, né? Você consegue executar um script Python em diversos lugares. Aqui eu já mostrei dois, né? Eu estou usando aqui o próprio servidor dele aqui, o meu servidor, e agora vamos usar isso dentro de um arquivo. Então, vou sair aqui, ó. Eu posso dar ou Ctrl D, que funciona na minha máquina, eu acho que no Windows é Ctrl Z para sair, ou Ctrl Z e Enter. ou usando o próprio exit aqui, ele também sai, tá? Uma coisa interessante é que você vê que ele está no terminal, no interpretador Python, quando ele tem esses 3 sinal de maior, e aí você sabe que você pode digitar o seu script ali. A gente vai forçar isso aqui um pouquinho, tá? Então, eu vou entrar aqui na uma pasta minha. Como é que vocês querem chamar esse estudo, hein? Alguma sugestão? Pô, eu tenho uma pasta que chama Estudos. Estudos? Não, pelo amor de Deus. Bom nome criativo. Eu dentro de acho vida. que o que a gente está fazendo aqui
é o treinamento de uma equipe muito cabulosa. Então tem que ser alguma coisa que remete a isso aí. Treinamento. Que tal o treinamento cabulosão? Nossa, pô. Estou tentando fazer treinamento, é PPGG, alguma coisa, mas enfim. Lá na CGE a gente brincava que era o pai tá on, por Nossa. causa do. Mas essa brincadeira é muito ruim. Não é não. Ah, 6 horas da tarde, tá bom. Criatividade já foi embora. Aí, ó, podemos fazer isso, ó. Python, 18 horas. Aí, gostei. Que tal? Uhum. Pode ser? Pode ser. Então, eu vou entrar e aqui a gente já vai praticando aqueles comandos lá que a gente começou também no nosso webinar. Não tem nada nessa pasta, eu vou criar o primeiro arquivo. Na verdade, eu vou criar uma pasta, mkdir, de 001, que é do primeiro dia. Pode ser? Vou entrar nela e vou criar um arquivo Hello World. Primeira coisa, gente, escrevi errado aqui, né? Todo arquivo Python, ele tem que terminar... Tá? Hã? Eu achei Hello World adequado. Não, vamos de hello, vamos de hello. A extensão do arquivo tem que finalizar em .py. E aí, quando a gente chamar esse arquivo usando o comando Python, ele vai entender que isso é um arquivo Python. Então, esse é o primeiro padrãozão ali que a gente vê. Deixa eu abrir o Sublime aqui, o VS Code, na verdade. Então, eu já tenho o meu arquivo criado aqui, né? E vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no terminal. Vou printar Hello World. Para executar isso, eu uso o Python 3, passando o nome do meu arquivo, Hello World. E ele vai printar aqui para mim no terminal. Detalhe, ele não está aqui no interpretador do Python. Ele só executou o que estava no arquivo e saiu. Você vê que não tem o sinalzinho de maior e menor. Beleza? Então, essa é uma primeira diferença. Aqui, se você quiser fazer um print Hello World, ó, não vai funcionar. Porque eu não estou dentro do interpretador, eu estou dentro do meu terminal. Beleza? O terminal evoca o Python quando eu peço para abrir o interpretador Python, é um programa rodando o outro, ou então ele evoca o Python quando eu chamo o arquivo. Beleza? É aquela ideia de input e output, né? O input quando eu chamo passando o arquivo, é o conteúdo do arquivo. Quando eu chamo o interpretador, é tudo que eu estou digitando lá no interpretador. Vocês têm uma ideia de mais ou menos quando usar um e quando usar outro? Peraí que eu me perdi ainda um pouquinho para trás. Você apagou o seu terminal todo, eu me ferrei aqui. Desculpa. Como é que você... Ah, você só desceu ele. Isso. Peraí. Ah, tá. Você criou o arquivo dentro da própria linha. E aí você já editou ele. Não. Abriu o seu VS Code aí. Você... Isso. Aí dentro do arquivo eu coloquei o print Hello World. Tá. Entendeu? Uhum. E aqui eu vou fazer um negócio um pouquinho diferente, ó. Só que eu esqueci, que é o seguinte, eu estou dentro do Python 18 horas, né? Quando eu uso o Python 3 aqui, eu estou usando o Python que está instalado na minha máquina. É uma boa prática, toda vez que eu criar um projeto Python, eu criar um ambiente virtual para aquele projeto. A gente viu isso quando eu mostrei para vocês o MKDocs, quando a gente instalou as coisas para ligar o servidor.
a lógica aqui é a mesma, porque no futuro a gente vai instalar bibliotecas e aí a gente isola esse ambiente aqui, por isso que a gente chama de ambiente virtual. É uma coisa que, teoricamente, eu nem precisaria de mostrar, mas como a gente já viu, eu vou usar essa lógica aqui. Então, para criar um ambiente, o Python-M vem vivente. Vocês veem que eu estou não na pastinha 001, mas eu estou na pastinha Python 3, porque eu estou no Linux. Eu estou na pastinha que a gente vai usar do nosso projeto como um todo, tá? Então, ls-la me mostra que o meu venv está ali, né? Vou ativar ele, source, venv, bin activate. E aqui eu não preciso de instalar nada, que por enquanto eu vou usar só o interpretador mesmo. Estou fazendo isso, ó, vou entrar dentro do 001 aqui de novo. Porque agora eu não preciso de digitar Python 3, eu posso digitar só o Python. Tá? É o jeito que a minha máquina funciona. A de vocês, provavelmente, a sua, Rayane, eu acho que é igual à minha, né? Que você está no Linux, você está no Mac. Mas a do Romano, eu acho que não tem esses probleminhas, não. Beleza? Eu só estou tentando lembrar aqui como que eu edito um arquivo sem ser no Nano. É só você abrir. Você tem o VS Code aí? Tenho. Ou você abre o VS Code, ou a gente pode, aí eu posso fazer isso aqui também nessa aula, que é o seguinte. Ah, você não quer no Nano, né? Pela linha de comando, eu criei o arquivo na linha de comando e eu ia abrir para editar ele aqui. Esse comandinho que eu esqueci. É o Para você é Code. SST, não sei. O seu é Code. Ah, é Code só. O meu é Code também. Eu criei um alias que antigamente eu usava o Sublime. Ah, tá. Abriu aí? Abriu, deu certo. Show de bola. Então, vamos ver o que ele vai falar aqui no próximo. Ele está falando aqui da instalação, né? A gente viu isso também algumas vezes já, que eu posso usar aqui o meu Python version só para conferir a versão. Porque eu estou aqui no ambiente virtual, eu não preciso mais digitar o Python 3. E aqui essa explicação que eu dei do arquivo, né? Ele pode ser interpretado tanto passando o input, que é tudo que está dentro do arquivo, quanto usando aqui o nosso terminal. Isso tudo que ele explica aqui foi o que eu já fiz, foi criar o arquivo e botar esse conteúdo aqui dentro. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu estou esquecendo. Aqui, ó, ele salvou o arquivo, abriu a linha de comando, navegar para o diretório onde seu arquivo está e rodar o Python Hello World. Show de bola? Show. O interpretador, gente, ele funciona de cima para baixo. Então, ele vai lendo, quando você passa o arquivo, ele vai ler linha a linha. A menos que você coloque uma estrutura para pular aquela linha, né? A gente vai ver isso no futuro, que é um loop ou um if, ele vai lendo tudo que está aqui no seu arquivo. Então, se eu colocar aqui print Gabriel, por exemplo, e eu chamar ele usando... ele vai printar as duas coisas para mim. Beleza? Beleza. A mesma coisa, ó, se eu fizer uma operação matemática aqui dentro. 1 mais 1. As operações matemáticas, a gente vai ver, elas funcionam praticamente iguais a uma calculadora mesmo. Eu mais, eu dividir, eu multiplicar. Se você fizer isso, ele também vai printar isso para mim. Então, ele está lendo 1 a 1 e está printando isso na tela para a gente. Beleza? Beleza. Essa é uma diferençazinha, porque aqui no nosso... Quando você entra no interpretador, se você digita 2 mais 2 e dá um Enter, ele já printa o resultado para você. Tá? Isso não acontece no arquivo. Isso é o jeito que o interpretador funciona, tá? Se você fizer essa mesma coisa aqui, ó, 2 mais 2, o que vocês acham que vai acontecer aqui? Na hora que eu chamar o arquivo. Acho que nada. Porque não deu nem o print. Não vai acontecer nada. Você está fazendo uma operação
mas não está falando com ele o que ele tem que fazer com aquela operação, tá? Então, não confunda quando você digitar 1 mais 1, 2 mais 2, alguma conta aqui, ele sempre vai trazer isso na linha de baixo para você, porque o interpretador ele dá o print como default, mas isso não acontece quando você usa o arquivo. Então, no arquivo, você sempre tem que falar com ele o que você quer. No nosso caso aqui, eu estou usando a função de printar. Beleza? Beleza. Aqui ele mostra só mais um jeito de ver a versão, usando aqui o interpretador, que é importando um módulo nativo do Python que chama sys. Tá bom de ver aí, gente? Ctrl L para limpar. Tá bom. Port sys. E aí ele printa o sys.version. É a 3.10, que é a mesma coisa de eu fazer Python-version. Beleza? Ele até fala aqui que a gente vai ver mais coisas a respeito de módulos e importações em comandos lá na frente. Alguns sistemas operacionais a gente pode usar o PY, ou dependendo do jeito que você instala. Não é o meu caso aqui, eu acredito que não é o de vocês, mas é bom saber esse tipo de coisa, porque às vezes você está procurando tutoriais na internet e as pessoas escrevem o PY como comando para chamar o Python. E aí é só bom saber disso para não ficar perdido, né? Para ficar aquela, por que PY? Aqui ele já explicou também, ó, que ele executou aqui na linha de comando, aqui ele saiu, acho que isso tudo a gente já viu. Tá, agora aqui eu vou começar a ler mais, porque aí tem coisas da sintaxe, né? Como que funciona a sintaxe do Python. Indentação. Essa é a parte mais legal, na minha opinião, em relação à sintaxe. Por quê? Vocês sabem o que é indentação? Isso. A indentação é quando você tem espaços em relação ao que você está escrevendo, né? Então, isso aqui é uma indentação. Ó. Esse print, Romano, ele está indentado em relação ao if. Você deu espaços ali, e o que ele passa de mensagem ali? Que aquilo ali faz parte de um mesmo bloco, tá? Em outras linguagens, a indentação, na verdade, em qualquer linguagem, a gente usa a indentação muito como organização do código, sabe? E ela não faz diferença para a execução do interpretador. E aí, geralmente, o que vai fazer diferença são os parênteses, né? Então, tudo que está dentro do parêntese é ali o mesmo código. Para o Python, não. Ele precisa da indentação e se você não fizer, ele vai dar um erro. Então, se você não colocar esse espaço aqui, ele vai dar um erro. Quer ver? Vou copiar aqui, ó, e vou colocar no nosso arquivo. E aqui, gente, nem precisa de eu explicar para vocês o que é uma condicional, para vocês entenderem o que está acontecendo, eu acredito, né? É muito verboso, né? Então, aqui ele está falando, ó, se o 5 for maior do que 2, printa 5 is greater than 2. Ele vai printar isso na tela na hora que eu executar esse arquivo? Vai. Por quê? Porque 5 é maior que 2. Porque 5 é maior que 2. Então, o exemplo é bobinho, mas dá para a gente ver que ele executa um bloco que está identado, no caso aqui de uma condicional, porque aquela condição foi verdadeira, foi true. E aí, como a condição é verdadeira, ele entra e faz essa execução. Vamos rodar aqui para ver? Olha lá, ó. 5 is greater than 2. Se eu trocar aqui a condição, né? Se eu colocar 5 é menor que 2, essa condição é falsa, então ele não vai printar. E aí você pega aquilo que eu falei anteriormente, né? Ele vem executando o código linha a linha. Mas quando ele chega numa linha
que tem uma condição e aquela condição não é atendida, ele não executa o que está naquele bloquinho ali por causa da indentação. Beleza? Se a gente E aí, tirar... novamente, ele pula para a próxima ação que não está identada. Exatamente. Então, vamos colocar aqui, ó, print. Ótima observação. Próxima ação. Então, ele não vai, porque 5 é menor, não é menor que 2, ele não vai printar 5 is greater than 2, mas ele printou a próxima, que já não estava mais naquele bloquinho do if. Perfeito. Show de bola? Ou seja, espaço pode fazer seu trem todo avacalhar ou não? Pode, e acontece demais, tá? Espaço tem que prestar atenção. No início é um pouquinho difícil, depois a gente acostuma e fica muito mais gostoso do que ficar abrindo e fechando parênteses. Porque no caso de outras linguagens, que você tem que abrir e fechar parênteses, você tem que lembrar de fechar o parênteses, né? Aqui não, aqui é só você dar um tab. Mas simulando esse erro que você comentou, Rayane, se eu tiro o espaço aqui, ó, tá vendo que o próprio VS Code já me dá uma informação, mas vamos supor que passou batido, né? Ctrl L aqui para limpar. Ele me mostra um erro, indentation erro. Ele está falando que eu tá esperando um bloco de identado, porque ele precisa disso depois do if, e eu não passei para ele. Aquela história que eu falei com vocês, não tenham medo de ler as mensagens de erro, elas são, na maioria das vezes, bem explícitas no que a gente está fazendo. Eu preciso de dar necessariamente um tab? O que vocês acham? Acho que não, mas o tab já é padrão, né? Exatamente, o tab ele me dá os 4 espaços, que é o que a Pepe lá me fala que é o jeito que o código tem que ficar formatado, né? A boa prática. Mas se eu der um espacinho aqui, ó, ele já tira o erro e já consegue executar. Eu vou deixar o 5 maior que 2, e aí vai fazer mais sentido para os nossos exemplos aqui, né? Então, assim, é decisão sua, quantos espaços você vai dar, mas eu aconselho sempre usar o tab, porque ele vai dar os 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza? Não se esqueça, gente, de fazer a configuração no editor de vocês para o auto-saving. Eu acho que a gente já conversou sobre isso, vocês já fizeram. Por quê? Às vezes você faz uma mudança no arquivo aqui, vai lá no editor, roda, ele continua dando o mesmo erro, mas é só porque você não salvou o seu arquivo. Beleza? Show de bola. Então, ó. Vamos continuar aqui. O número de espaço que a gente der a gente que define, né? E eu posso usar... Aqui ele está até mostrando outros exemplos, né? Eu usei o número de espaço diferente aqui. Isso aqui vai funcionar, só vai ficar feio, né? Quer ver, ó? Olha lá. Funcionou. Só ficou feio. O que não funciona é se a gente botar espaços diferentes dentro de um mesmo bloco. Então, se eu fizer isso, ó, não vai funcionar. Porque ele espera que isso tudo aqui esteja dentro de um mesmo bloco, tá vendo? Tudo que vai ser executado depois que a condição for verificada como true, tem que estar alinhado do mesmo jeito. Aqui eu vou ter outro erro de indentação. Ó. Show de bola? Show. Então, vamos tentar trabalhar aí com o tab. Ó, vou dar um tab aqui. Vou dar um tab aqui. Na verdade, eu vou até tirar isso aqui, ó. Another.
Tchum. Pronto. Meu arquivo está funcionando. Vamos comitar isso aqui? Git add, git commit -m, adiciona primeiros exemplos, indentação. Ah, aí o erro, né? Ele falou que isso aqui não é um repositório. E não é de fato, né? Eu não criei o repositório ainda. Então, eu vou voltar aqui no meu... Só para a gente fazer bonitinho, né? Na minha raiz. E vou dar o git init. Pronto. O git status, ele me fala que tem essas duas coisas ali. Eu vou tirar o venv usando um git ignore, né? Então, eu vou criar aqui um ponto git ignore. Usando o nano, Romano, aí só para você... Git ignore, a gente viu isso aquele dia, né? Uhum. Vou botar o venv aqui dentro, ó. Ctrl X. Se eu der o git status de novo, ele já não tem mais nada. Aí, não tem o venv, né? Eu vou adicionar git add.git ignore. Eu vou adicionar só o git ignore. Git commit -m adiciona push arquivo.git ignore. Agora eu vou adicionar o 001 git add, né? Em git status ele me fala que está lá, e aí eu uso aquela mensagem de commit que eu já tinha criado aqui com a setinha. Beleza. Vamos falar de variável. O que é variável, gente? Só uma dúvida aqui, rapidinho. Quando você dá git add numa pasta, tudo que você tiver mexido dentro dela vai... Uhum. No meu caso aqui só tinha um arquivo. Uhum. É uma espécie de git pontinho, né? Se tivesse Uhum. outras coisas, ele adicionaria também. Como você já tinha dado o git init ali, no início você estava trabalhando dentro da pasta, então o normal seria você fazer o git add só no arquivo ali já dentro da pasta, né? Como Exato. Se você eu teve que criar aqui, voltar um comando para voltar uma pasta, por isso que você fez na pasta, né? exato. E ele vai funcionar assim, né? Eu estou na raiz aqui, eu não estou no 001, que é a aula de hoje. Uhum. Se eu criar um outro arquivo lá dentro do 001, teste.py, se eu der um git status aqui, ele vai te mostrar isso que tá, a pastinha está ali, né? O 001. Se eu entro na pasta e dou um git status, ele só me mostra o arquivo. Então, o Git ele vai acompanhando essa estrutura de arquivo que você tem. Sacou? Ok. Vamos fazer isso aqui, né? Aqui, ó. Vou mover esse teste, vou chamar ele de variables. Então, git status, variables, git add, só tem um arquivo, então vou usar o pontinho. Git commit -m, cria arquivos, arquivo variables. .py. Beleza. O que são variáveis, gente? Uai, qualquer coisa que você atribui valor para ela. Exatamente. Qualquer coisa que eu Pode uso, mudar de valor. pode mudar de valor. Exatamente. E o objetivo dela é para você usar aquilo ao longo da execução do seu código, né? Você não vai precisar de ficar repetindo isso o tempo todo. Vamos usar o interpretador aqui, ó. Eu crio uma variável quando eu atribuo um valor para ela. Então, no momento que eu faço essa atribuição, essa variável está criada. O exemplo que ele está dando aqui, ó, x igual a 5. Você viu que ele não printou mais nada? Por quê? Você guardou aquilo numa caixinha. Era diferente de eu fazer isso, ó. Esse 5 que eu acabei de digitar, nunca mais eu vou usar ele.
esse 5 que eu tá aqui no X, eu uso ele a hora que eu quiser, para printar e para fazer conta. Beleza? Então, a variável tem esse objetivo de guardar esses valores para que a gente execute ela ao longo da execução do código, para que a gente use ela ao longo da execução do código. Aqui ele fala que o Python não tem um comando para declarar a variável, porque em outras linguagens você precisa, né? Você precisa de falar que você está criando a variável. O VBA tem isso, né? Você tem que primeiro falar que vai criar, falar o tipo de dado, tem uma burocracia toda ali por trás. O Python não tem essa burocracia, não. Então, vocês vão ver que as coisas são mais fáceis, tá? Ele vai falar um pouquinho mais de variável ali na frente. Vamos só passar aqui essa parte do comentário, que eu acredito que a gente já até olhou, né? Os comentários em Python são feitos com o hashtag. Então, tudo que eu escrevo depois, ó, o interpretador não vê, não interpreta. A gente usa isso muito para ir escrevendo ali no código explicações do que você está fazendo, ou até mesmo para desabilitar uma parte do seu código para debugar. Então, imagina que essa parte aqui está dando errado, né? Vamos simular aqui uma indentação errada. E o meu editor de texto não me ajudaria nisso, né? Ctrl D para sair, vou executar o arquivo como um todo. É o Hello World. Então, tem alguma coisa errada aqui, né? Ué, não tem esse arquivo aqui, não? Ah, tá. Eu tenho o teste.py aqui, o MV. Então, tem um erro. O que eu posso fazer para debugar? Eu seleciono uma parte do código, ó, e comento ele. Ele estando comentado, ele nem vai executar. Então, aquele erro, ele está lá. Eu vou debugar, vou ver o que está acontecendo, mas, por enquanto, ele está comentado. No editor de texto docente, vocês conseguem configurar ele para ele fazer essa mágica aqui, ó, para comentar mais de uma linha. Eu já ia perguntar isso aí. Você selecionou tudo e comentou a primeira, ele comenta tudo? Não, você faz o seguinte, você seleciona tudo, se não me engano, no VS Code aí do Windows, é Ctrl barra para a direita. Ou Ctrl ponto e vírgula. Você vê isso aqui, ó. Vamos ver se eu vou lembrar. File, Preferences, Settings. Não é isso aqui, não. Keyboard Shortcuts. Aí você... Multiline. Acho que é Comments. Aqui, ó. Acho que é esse aqui. Toggle Editor Comments. Deixa eu abrir aqui. Não é esse, não. Será que é Comment? Headline. Algum desses aqui. Aqui, ó. Toggle Block. O meu é Ctrl barra para a direita. Não sei o de vocês. Toggle Line Comment, que chama. Isso é ótimo. Eu recomendo. Conseguiram? Não. O meu problema é que meu teclado é americano, eu não tenho barra para direita. Meu barra para direita é no Alt. Você pode mudar também. Se você clicar nele aqui, ó, ele te pede para você apertar o atalho que você quer. Tem só que tomar cuidado para você não habilitar
um atalho, habilitar teclas que já é outro atalho, porque senão vai dar conflito. Igual, por exemplo, eu tinha o Ctrl B. E aqui no Sublime, o Ctrl B faz isso aqui, ó. Ele esconde e mostra. Estou falando Sublime, estou falando errado, gente. Aqui no VS Code, ele faz isso. Então, às vezes eu ainda uso o Ctrl B para tentar usar como comentário e dar errado, assim. Mas eu me acostumo. Você quer que continue mostrando aqui, Ryan, ou fica de para casa para você tentar habilitar isso aí no seu? Fica de para casa. Beleza. Vamos seguir aqui. Ctrl Z. Vou desabilitar os comentários. Ctrl B. E eu acho que agora ele vai falar um pouquinho mais de variável. Ah, uma coisa que ele colocou aqui que eu não falei sobre comentário. Você pode colocar ele depois, no meio da linha aqui, né? Aqui entra um comentário. O que vai acontecer aqui? Nada, é só um comentário. Nada. Ele vai ler até aqui, ó, interpretar essa condicional e executar meu código normal. O comentário com mais de uma linha a gente já colocou. E aqui ele dá um outro exemplo de um comentário feito como se eu estivesse criando uma string. A gente não viu isso? Então é bom que eu já falo aqui um pouquinho dos tipos de dados e aí a gente encerra. É o seguinte. Tipo de dado. A igual a 5. Qual é o tipo de dado aqui da variável A? Está mudo. Fala, Rayane. Não, é porque você fala tipo de variável, se é booleano, se é Isso. síntese, eu não lembro nada disso. Assim, eu sei que elas existem, eu sei que se eu precisar, eu vou jogar no Google e eu vou achar agora qual que é qual. Por exemplo, eu diria que, sei lá, 5 é um inteiro, sei lá. Isso. Essa é inteira. É matemática. Então, o número que não tem parte fracionária é um inteiro, assim como na matemática. Então, o A aqui é um inteiro. Quando ele tem a parte fracionária, então vamos determinar B aqui, ó, 5.4. B. Ele vai ser um float. Ou seja, ele tem um ponto flutuante. Beleza? Que nada mais é do que uma casa decimal. Tá? Quando eu crio uma variável e o valor dela está entre aspas, isso é o quê? Qual o nome técnico que o Python dá para texto? String. String, exatamente. Então, a gente já viu 3 tipos de dado, né? Inteiro, float, números, string e o booleano que você falou aí, Rayane, que é o true ou false. Então, ali na hora que a gente viu aquele bloquinho de condição do if, né? O que o if transforma o 5 maior do que 2? Ele transforma num true. Se true, print 5 maior que 2. Printou. Por quê? If true é true, ele printa. Se fosse false, print 5 não é maior que 2. É uma mentira, né? Ele não printou.
Beleza? Então, a gente tem esses principais tipos de dado aí. Os dois numéricos, a string, eu falei 5, na verdade são 4, e o booleano, o true ou false. Toda vez que a gente for criar uma variável, vai inevitavelmente passar por uma dessas ou alguns outros que a gente vai ver no futuro. Quando eu crio uma variável com 5, eu consigo depois determinar outra coisa aqui que não seja um inteiro para ela? Sim. Vamos testar? 5.6. Ops. 5.6. Agora eu vou chamar o A de Rayane. Agora o A é Rayane. Mas olha só. Não, deixa eu falar. Pode falar. Não, o que eu estava pensando aqui, que, por exemplo, se eu faço uma operação com A, Uhum. e aí o resultado dela não é mais um inteiro, ele pode ser, aí ele poderia ser... Não, peraí, deixa eu pensar o que eu estou falando. Suponhamos que eu estou usando A lá no meu fluxo inteiro. Em algum momento ele pode ser um... Como é que é o que... Inteiro. Poderia ser... Float, ok. Mas, por exemplo, se a minha variável é uma string, ela não pode virar um inteiro, pode? Pode, mas você tem que tomar cuidado com isso. Se, na hora que você for fazer a operação, antes daquela operação, você converteu o float para o string, por algum motivo, essa operação vai dar errado. Porque uma coisa é, tipo assim, 5, número 5 que pode ser somado com o número 5, e outra coisa é texto 5 que não pode ser somado com o número 5. Perfeito. Então, vamos pensar aqui na variável, né? Ó, vamos tentar replicar isso que você está falando. A igual a 5. A é igual 5 mais 5. Print A. Então, o resultado que eu vou printar aqui, eu vou chamar o arquivo, né? É 10. E primeiro você falou que ele é 5, depois você somou 5 nele, o resultado dele é 10. Se antes de printar, se antes de somar, na verdade, você falar que o A é igual a Rayane, por que que ele deu A? Por que que ele fez aquilo? Porque eu fiz errado aqui, ó. Botei A igual a 5 mais 5. Então, ele subscreveu. Na verdade, o que eu queria fazer era isso aqui, ó. Né? O que que vai acontecer aqui? Ele vai te dar um erro. Que ele fala assim, ó, eu só posso concatenar string. Por quê? O somar, ele além de somar número, ele junta textos. Beleza? Então, o que que ele está tentando? Ele está tentando descobrir se ele vai somar ou concatenar. Ele não faz as duas coisas se o tipo de dado for diferente. E aí ele vai te dar esse erro. Porque você, que no meio do caminho, botou um tipo de dado que ele não consegue interpretar na operação de some. Tá, outra pergunta, então. Você falou que ele consegue concatenar texto. Então, suponhamos, estou no meu e-commerce aqui da minha loja. Peço a pessoa para digitar lá no meu formulário. Rua, CEP, nananã. Quero que imprima o meu endereço. Na hora que eu mando ele concatenar, ele soma isso? Informa? Deu para entender a minha pergunta? Não, né? Deu. A sua pergunta é excelente. E a resposta dela está aqui, ó. Isso aqui você concorda comigo que é um texto? Aham. Eu estou tentando somar ele com um número, Uhum. que é o CEP. Né? A diferença é que ele está pequenininho. Eu vou transformar isso num texto. Como? Isso. Pondo ele entre aspas. Tá. Quando eu faço isso, pode falar. Não, aí o que ele printa? Quero ver. Por que ele vai printar? Rayane 5. Porque ele pegou o primeiro texto, juntou com o segundo. Entendeu? Então, essa é uma das coisas muito legais que ele faz, ó. A é igual rua do teste. B
é igual ao meu número, 55. Mas você está vendo que eu estou pondo o B como uma string e não como um número? Se eu faço A mais B, ele junta tudo. No meio do caminho aqui, ó, para ficar bonitinho, eu vou botar um espaço. Rua do Teste, 55. Então, o mais, ele é usado para operações matemáticas e ele é usado para concatenação de texto, que é a junção de dois textos. Interessante, né? E aí, só para finalizar aqui, que ele estava dando um outro exemplo de comentário, que é o comentário que você usa como se você estivesse criando uma string. Eu vou até colocar isso aqui, ó, no nosso arquivo de comentários. Isso aqui, ó, não vai ser interpretado. Por quê? E aí até ele fala assim, né? Se você criar uma string que não é atribuída a nenhuma variável, o Python vai ler, mas vai ignorar isso, como se fosse um comentário. Vocês sabem onde a gente usa muito esse tipo de comentário? Não? Na definição de função. Vou colocar isso aqui, ó, como um exemplo. Touch functions.py. O que é uma função? É um pedacinho de código que eu reaproveito, eu escrevo uma vez só e vou reaproveitando ela. A gente vai chegar lá, né? Então, aqui, ó, vou fazer uma função para somar. Def soma A mais B. Print A mais B. Por que ele está reclamando aqui? O que eu fiz de errado aqui? Was not closed. Uai, foi sim. Fechei aqui. Ah, tá. É porque é uma vírgula aqui, né? Então, o que eu estou falando aqui nessa função de soma? Cara, soma para mim A mais B. Nunca mais eu vou precisar descrever o que vai ter dentro dessa função, né? Eu podia colocar aqui, por exemplo, estou somando A mais B. O resultado é... E aí ele vai printar. Quando eu executar esse arquivo, o que vai acontecer, gente? Você já tem o A e B ali, ele vai somar o A mais B. Mas você não atribuiu valor a A e B, não atribuiu? Exatamente. Ah, é porque você fechou ali o, né, Eu o Python. só criei a função, eu não usei a função. Né? Para eu usar ela, eu tenho que chamar ela. Que a gente fala que eu estou chamando a função. Então, aqui, ó, soma de 1 mais 1. Agora, porque eu estou chamando a função, na hora que eu executo, ó, por que ele deu errado? Type erro, soma missing 1 required... Ah, tá. Eu não preciso de botar o mais aqui, né, gente? O mais está sendo feito ali, eu estou só passando os parâmetros. Estou somando A mais B. O resultado é 2. Eu uso esse código uma vez só para várias situações. Ó. Eu posso somar aqui 1 mais 3. Eu não escrevi mais nada daquilo. Na hora que eu rodo ele de novo, ó, estou somando A mais B, o resultado é 4. E assim sucessivamente. Isso é uma função. Eu escrevo um pedaço de código uma vez para reaproveitar ele no futuro. Esse tipo de comentário aqui, ó, ele é muito usado para você explicar aqui a função, o que ela está fazendo.
esta é uma função de soma de dois números. Esse exemplo é bobinho, mas mostra que para o CES1, a criação de uma função, usando todas as coisas que a gente já viu, mas uma maneira de comentar ela que fique elegante, para a pessoa que chegar consiga entender, sem precisar de ficar lendo muito código, o que aquela função está fazendo. Talvez eu Tá. tenha me perdido um pouco aqui. Qual que é a diferença desse comentário para o comentário com hashtag? Nenhum. Só fica mais elegante. Ah, tá. É porque Nenhum. essa aí, em mais linhas, é mais fácil, né? Porque você já abriu, fechou. Exatamente, aqui, ó. Tá. Estou comentando em mais de uma linha. Mais de uma linha. Mas vocês vão reparar que esse tipo de comentário, Romano, vocês vão ver ele muito para declaração de função, igual eu estou fazendo aqui. Uhum. Não é muito comum você ver ele no código sem ser dentro dessa situação, apesar de que é um comentário. Tá. Quando eu estou fazendo no código mesmo, debugando e tal, o mais comum é assim. Beleza? Uhum. Tchau, tchau. Olha, eu acho. Aqui ele vai falar um monte de coisa de variável. Vamos ver se a gente não já falou tudo. E aí eu acho que dá para a gente encerrar. Vou passar um exercíciozinho para vocês fazerem. E aí dá para a gente encerrar. Então aqui ele está usando 5, né? Que é um inteiro. Depois ele pôs y, que é uma string. Eles não precisam de ser declarados com nenhum tipo particular de dado, né? E você pode mudar ele a hora que você quiser, que foi o que a Rayane perguntou também. Então, o X aqui começou com 4, depois ele mudou para Thales, L, não sei como é que fala isso. E eu acho que a gente pode deixar casting para amanhã, que é conversão dos tipos, né? Então, eu tenho uma string, vou transformar ela num inteiro, eu tenho um inteiro, vou transformar ele num string, por aí vai, e mais ou menos o que a gente pode ir fazendo com isso ao longo do tempo. Como exercício para vocês praticarem, eu queria que vocês criassem em um arquivo e pensassem em variáveis, que é o seguinte, eu estou fazendo um sistema, por exemplo, de gestão hospitalar, e aí eu vou receber o meu paciente que tem nome, que tem idade, e que eu quero determinar se ele é um novo paciente ou um paciente que já está em tratamento. Então, eu queria que vocês criassem variáveis para essas 3 situações e printassem isso na tela. Beleza? A Rainha está com a cara de assustada ali. É porque eu não sei se eu entendi o exercício, mas eu acho que eu vou tentar fazer e descobrir se eu entendi ou não, é tudo bem. O exercício você tem um paciente que tem nome, idade e a informação se ele é um novo paciente ou não. E aí você precisa de printar para mim todas essas informações na tela. Beleza? Só para finalizar aqui, gente, vamos comitar essas coisas, né? Git status, eu mexi ali no Hello World. O que foi que eu mexi? Git diff Hello World. A gente colocou comentários. Então, git add Hello World, git commit -m, adiciona comentários. Estou escrevendo tudo errado. Comentários Hello World. .py. Depois eu tenho ali as variáveis e as funções. Então, git add variáveis, git commit -m. Adiciona exemplos de uso de variáveis e git add pontinho, porque é a função, né? Git status, git commit -m, adiciona exemplo de utilização de função. Beleza. Eu vou voltar para a minha pastinha original aqui.
Vou criar um repositório lá no GitHub, na minha conta. Deixa eu aumentar isso aqui. Vou chamar ele de Python 18 horas. Então, repositórios. Um novo repositório. Crio ele aqui. Vai ser na minha organização. Ele vai ficar público. Não precisa de README. Vou criar. Beleza. Só preciso de adicionar o remote dele aqui, né? Então, git add remote. Vou deixar isso aqui mais visível. Git add remote origin. Ó, ele já me deu o comando todo. Então, estou adicionando aqui esse caminho para o GitHub, né? Ah, é git remote add. Se eu der um git remote "-v" aqui, ele me fala que está adicionado. Git push origin main. A partir de agora, vocês podem consultar esse código aqui no meu GitHub, porque ele já vai ficar disponível aqui, ó, aula 001. Função, hello world, variável. Show de bola? Show. Continuamos amanhã com a correção, iniciando com a correção do que vocês fizeram. Abração para vocês. Valeu. Valeu demais. Pratiquem. Até mais. Tchau, tchau.